vamos desdobrar alguns assuntos que eu e o Daniel abordamos no episódio da semana passada. Por lá, eu falei sobre os aspectos que afetaram a nossa vida diante dos acontecimentos que tivemos nos últimos meses. Mais importante do que isso, abordamos como lidar de forma saudável diante das instabilidades e inseguranças que permeiam as nossas vidas. Para hoje, o assunto que abordaremos é como esse caos todo influenciou em nossa parentalidade. Afinal de contas, a educação das crianças tem um papel todo importante dentro desse projeto. Além desse projeto ser um sonho nosso enquanto pais, também fala um pouco sobre a educação fora da caixa. Fala um pouco sobre aquilo que sonhávamos como educação para os nossos filhos, que é o fato deles aprenderem no mundo e com o mundo. Então, vem comigo discutir sobre as expectativas e as frustrações da parentalidade, sendo você nômade ou não. Eu sou a Dani Truffi e este é o Livre, Leve e Dane-se. Minha família está na estrada há mais de 24 meses e por aqui eu compartilho reflexões sobre uma vida nômade, uma vida consciente e, claro, com uma pitada de dane-se. Então, vem comigo que eu te levo, vai ser mais leve, te garanto. A educação dos nossos filhos, e isso inclui a escolaridade, sempre foi para nós um assunto super debatido e aberto para conversarmos em casa. Conversávamos entre nós, adultos, pais, e depois passamos a conversar com eles também sobre as alternativas que teríamos como forma de educação. Desde que eles nasceram, a cada passo, nós pensávamos e raciocinávamos o que daria para ser feito de forma diferente ou não, desde que nós avaliássemos e decidíssemos por conta própria se era aquilo que nos ensinávamos como correto que deveríamos seguir. No que se refere à educação e à escola, o nosso filho mais velho, hoje com 22 anos, frequentou a escola tradicional, depois ele frequentou um colégio Waldorf, o que expandiu a nossa cabeça e abriu os nossos horizontes naquilo que se refere à institucionalização da educação. Já os filhos mais novos é o que discorreremos aqui neste episódio com mais profundidade. Eu sempre fui uma pessoa questionadora e eu sempre questionei tudo que foi pré-estabelecido e que vinha com as fórmulas prontas. Então, na criação dos meus filhos não foi diferente. Meu primeiro filho, que hoje tem 22 anos, nasceu de uma cesárea que depois mais pra frente eu fui pensando e fui refletindo se aquilo deveria realmente ter acontecido ou se existiam outras formas de nascer. Quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, foi exatamente isso que eu comecei a questionar de primeira mão. E aí, então, este meu segundo filho, esta minha segunda filha, nasceu de um parto domiciliar. E foi a partir desse parto, a partir desta experiência, a partir de entender que dava para ser diferente mesmo que a maioria dissesse que não, que eu comecei a repensar todas as etapas de desenvolvimento deles. Quando minha segunda filha nasceu, também de um parto domiciliar, eu já estava altamente escolarizada. Então, para contextualizar de onde vem a experiência, de onde vem todas as nossas ideias no que se refere à educação e à escolarização das crianças, eu vou contar um pouco sobre a nossa experiência de vida. O Daniel, uma pessoa que nunca gostou de ir à escola. Não gostava de ir à escola, não gostava de assistir às aulas, não gostava de fazer prova. Enfim, não gostava de nada que correspondesse à escola, a não ser o fato de que na escola dava para jogar futebol. Era disso que ele gostava de fazer na escola. Ele tentava faltar todos os dias e pedia para a mãe dele tirar ele da escola todos os dias. Ele foi para a faculdade e assim que ele terminou a faculdade, ele entregou o diploma para a mãe dele e falou: "Isso é seu, porque eu não queria ter feito". Enfim, essa é a experiência dele com a escola. Apesar dele ser uma pessoa altamente informada, uma pessoa altamente curiosa, sempre está buscando informações, sempre está buscando entender as coisas, ele não gosta do formato ensino, ele não gosta do formato aula. Este é o Daniel. Eu fui uma pessoa altamente escolarizada. Não era o melhor aluno da sala, mas eu era aquele aluno que estava médio para cima. Mas nunca fui aquele aluno que sempre estava tirando nota boa, sempre estava estudando e tudo mais. Não. Eu era ali da turma do fundão, no entanto, não era também aquela pessoa que odiava a escola. Eu ia na escola naturalmente, ia e seguia. Depois que eu fiz a faculdade, eu resolvi que eu ia continuar estudando. Então é aí que eu falo que eu sou altamente escolarizada. Afinal de contas, depois disso eu fiz 2 especializações,
2 pós-graduações, eu entrei no mestrado, depois eu entrei no doutorado, eu dei aula para graduação, eu fiz orientação de iniciação científica, orientação de monografia de graduação. Eu fui aquele tipo de pessoa que ficou 12 anos na academia, em uma universidade super exigente, que exigia de nós publicação em periódicos que tivesse fator de impacto XYZ e as regras atualizadas da BNT para poder escrever, e teria que cumprir os prazos, e teria que escrever no formato, enfim. Deixando as críticas aqui de lado, eu percebi que esse processo todo encaixotado, ele trouxe para mim um boicote à minha própria criatividade e um boicote à minha própria liberdade de leitura, à minha própria liberdade de estudo. Então, foi aí que eu comecei a questionar isso também. Neste meio de questionamento sobre a escola, a minha filha do meio, ela teve que ir para um berçário para que eu pudesse voltar para a universidade pós-licença maternidade. Então, tantas escolas em formatos que eu comecei a questionar e, nossa, uma criança tão nova ir para a escola, enfim. Aqui eu tô falando sobre a minha experiência, sobre a minha realidade dentro das minhas possibilidades e dos questionamentos que me permitiram questionar. Não estou dizendo aqui sobre se é viável para todo mundo ou não, se isso pode acontecer para todo mundo, não. Eu tô compartilhando a minha experiência, a minha maternidade em relação a isso. Então, foi daí que eu comecei a questionar. Então, veio o meu questionamento sobre a minha própria escolarização, sobre o formato encaixotado que eu estava me metendo para escrever e para estudar, sobre o que eu faria com as crianças. Nessas alturas, meu filho mais novo já estava num colégio Waldorf, o que trazia para nós um acalento no coração e que trouxe para nós uma expansão de ideias e de entender que a educação escolar poderia ser feita de um outro formato. As crianças, então, nós decidimos que o primeiro passo era que elas passariam o primeiro setênio, ou seja, até os 7 anos elas ficariam em casa. Fazendo o quê? Aprendendo de acordo com o que elas viviam. Então elas iriam aprender a limpar a casa, aprenderam a respeitar os pais quando tinham que trabalhar, aprendiam a própria autonomia em relação às atividades que tinham que realizar, a organização das próprias coisas, aprenderam sobre a cor, sobre a natureza, sobre o clima, enfim, tudo que rodeia a vida, única e exclusivamente isso até os 7 anos de idade. Depois disso, nós fomos morar na Ilhabela. Quando nós chegamos na Ilhabela, nós precisávamos de uma rede de apoio. O fato da gente ter mudado fora de São Paulo, a gente tinha que administrar a empresa de fora de São Paulo, agora de verdade, fez com que nós precisássemos de ajuda para ficar com as crianças, pois era muito novo a gente administrar a empresa de tão longe e com as crianças em casa sem nenhum tipo de ajuda. Isso foi se tornando um ambiente estressor. Foi então que nós buscamos auxílio. Nós descobrimos o Instituto Thier. O Instituto Thier ainda está lá na ilha, é uma escola democrática. Quando nós chegamos no Thier, o Thier ainda não era uma escola formal, era um instituto onde famílias, educadores e crianças pensavam, repensavam e tentavam fazer a educação de uma forma diferente. E foi só pelo fato do Thier ainda não ser uma escola formal que nós topamos colocar as crianças lá. Foi a decisão mais assertiva que nós fizemos, por ter contato com aquelas pessoas que estavam lá, fez com que nós entendêssemos que dava para ter a educação institucionalizada dentro de uma instituição de um formato diferente. Aquelas pessoas abriram novamente os nossos horizontes, trouxeram para nós novos conhecimentos que mostraram para a gente que não deveríamos pensar com tanto radicalismo a escola em si. Eu acho importante abrir um parênteses aqui e contar que a nossa crítica nunca foi sobre a escola. A nossa crítica nunca foi sobre esta instituição. A nossa crítica não é sobre as pessoas levarem, irem e optarem pela escola. A nossa crítica, ela vem de encontro com o fato da escola ser obrigatória, com o fato de que nós, enquanto sociedade, pais ou não, devemos toda hora sempre questionar se o modelo educacional que acontece dentro das escolas
das escolas é o que de fato deveria estar acontecendo. A nossa crítica vai de encontro com precisamos refletir sobre educação e precisamos pensar sobre a obrigatoriedade na frequência que é exigida hoje. E aqui eu não vou abrir discussões relacionadas às questões sociais e às questões da necessidade de obrigatoriedade para algumas pessoas, pois isso é um outro episódio, daria um outro episódio muito maior. Até porque eu e o Daniel, nós somos filhos de professoras de colégios formais, de escolas formais, que sempre amaram a profissão. Então, a nossa crítica aqui, eu acho importante deixarmos claro isso, né? Deixarmos claro isso. Enfim, quando nós resolvemos aí sair viajando e daí ser nômades, foi quando nós decidimos que teríamos que estudar outro formato de educação. E foi quando nós nos deparamos com unschooling e worldschooling, que é o quê? A criança desenvolver autonomia na busca de conhecimento. A criança desenvolver a autoaprendizagem. Ela mesma entender que no dia a dia dela existem momentos que ela está aprendendo e que a partir daqueles momentos ela pode se desenvolver e desenvolver aptidões através daquilo. É entender que a criança, que o adolescente, em contato com o mundo, na própria rotina, existem ali lacunas e espaços de conhecimento e aprendizagem que podem ser mais explorados se esta criança for educada através do método de unschooling, o método de não estar na escola. Outras pessoas estão aderindo a esse formato da criança aprender no mundo, com o mundo, através de viagens, famílias que são navegantes, famílias que estão morando em motorhome, famílias que estão fazendo como nós, famílias que não estão viajando, mas que entendem que a criança aprendendo sem um método pré-definido é a forma mais genuína de aquisição de conhecimento. Então, nós definimos que nós, enquanto pais, seríamos apenas um contorno para que os nossos filhos pudessem aprender. Nós estaríamos altamente observadores, que isso nós aprendemos com Ana Tomás, através do método montessoriano, que nós deveríamos ainda mais nos inclinar à observação dos interesses das crianças e buscar para elas ferramentas que as auxiliassem no processo aí educacional. Então, nós tínhamos alguns professores que davam aulas particulares e pontuais para as crianças, e assim nós seguiríamos viagem e buscaríamos entender sobre geografia, sobre clima, vegetação, a natureza, sobre os animais no decorrer da nossa viagem. E foi assim que nós decidimos que seguiríamos. Porém, nem tudo são flores. E quem nos acompanha viu que nos últimos meses tivemos de enfrentar vários desafios emocionais, físicos, enfim. Tivemos que abortar o nosso plano de viajar para mais longe porque havia uma doença na família. E foi diante disso que essa doença na família e todos os acontecimentos, mortes na família, enfim, perdas grandes, isso tudo tirou de nós a parte emocional que nós tínhamos enquanto pais para fazer o tal do contorno que nós teríamos que fazer para que as crianças pudessem desenvolver autonomia no processo de aprendizagem. Os pais, quando eles tiram as crianças da escola e eles passam a ser os próprios educadores, apesar da gente acreditar que todo pai é educador, mas que fica ali 24 horas por dia fazendo aquela função da educação em si, né, da aprendizagem em si, os pais precisam estar emocionalmente muito estabilizados e emocionalmente disponíveis para as crianças, para os filhos. Então, naquele momento, nós percebemos que nós não tínhamos mais disponibilidade emocional para lidar com tudo o que estava acontecendo na nossa vida e ainda assim nos inclinarmos a ser o controle, para ser ali a ferramenta que guiaria os nossos filhos no processo de autonomia e aprendizagem. Foi então que nós resolvemos buscar ajuda
E a ajuda que nós encontramos foi uma escola chamada Clonlara, que é uma escola internacional, porém ela tem alunos espalhados por vários países. E as aulas acontecem de forma... não são aulas, né? Essa escola ela apropria-se do método de unschooling também. Tem muitas famílias viajantes que estão ali, muitas famílias que mudaram de país e optaram por os filhos ficarem em casa, enfim. A escola ela designa para nós um advisor, um tutor, que coloca as crianças dentro de um próprio projeto que a própria criança desenvolve, para que essa criança desenvolva habilidades inúmeras, né? Dentro dessa escola, que ela acontece 100% remota, existem clubes de atividades feitas em grupo. Então, as crianças passaram a frequentar esses clubes remotos, né? Assim, elas têm contato com pessoas, com crianças de vários países diferentes no mundo, o que é muito legal, porque além de fazer amizade, que elas também estavam precisando, elas também tinham oportunidade, estão tendo a oportunidade de se comunicar e de entender a cultura de crianças de outros países, né? Então, essa foi a decisão. Nós tivemos que dar um passo para trás, matricular as crianças em uma escola mesmo, que é uma escola nesse formato que eu tô contando aqui, para que a gente entendesse que a educação estava acontecendo de uma forma saudável, pois nós não estávamos dando conta de fazer esse controle. Demos esse passo para trás, estamos super felizes com a decisão tomada. As crianças também estão super felizes, gostam de interagir com as outras crianças e assim seguimos. Eu não sei se eu consegui tirar, porque muita gente me pergunta sobre as crianças, então eu não sei se eu consegui tirar as dúvidas, se eu consegui responder. Se eu não conseguir, deixe nos comentários aqui, que daí eu respondo mais perguntas de acordo com o que for. Existem outras ramificações deste mesmo tema em relação à socialização, em relação a críticas em relação aos métodos de ensino, mas que a gente pode discutir isso no decorrer do processo. Contei aqui a minha experiência de acordo com a minha necessidade, de acordo com as minhas possibilidades. A rotina atual, então, qual que ela é depois que nós colocamos as crianças nessa escola remota? As crianças frequentam os clubes, nós temos reuniões com o tutor a cada 15 dias, uma vez por semana, uma vez por mês, seja lá o que for necessário. Existem encontros de todas as famílias da Clonlara, a cada 2 meses ou uma vez por mês, dependendo do assunto. Tem feira de ciências remota, que as crianças participam e apresentam projetos. Tem apresentação de talentos, onde as crianças também desenvolvem aí poesia, enfim, dança e apresentam também. Existem os clubes, e nesses clubes as crianças interagem, as crianças às vezes não querem fazer nada, mas sai ali clube de artesanato, clube de leitura, clube de cultura maker, clube de costura, clube de moda, clube de culinária, e é muito legal, né? Violeta tem se dedicado aos artesanatos, faz coisas muito legais, muito incríveis, as ideias são bem legais. Valentina gosta muito do clube de culinária, onde eles combinam um horário e é bem legal, porque tem gente que está em Portugal, tem gente que está no Japão, tem gente que está aqui no Brasil. Então eles combinam um horário onde todo mundo não seja 4 horas da manhã para um ou 11 horas da noite para outro. Então eles combinam um horário que dê para todo mundo participar e fique bom, e cozinham juntos. Então a rotina tem sido meio que essa. Se tiver aí alguma outra dúvida, um outro questionamento em relação à escola, eu posso tirar no decorrer aqui do processo. Quer saber mais sobre as nossas reflexões para que você possa construir uma vida com mais propósito, pensar fora da caixa de forma desconstruída? Então vem com a gente, se inscreve no canal, nos segue lá nas redes sociais. Saudações de disciplina, amor e liberdade.